ao versículo de número 23. Vou proceder novamente a leitura, mas agora a partir do versículo 18, que nos diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que disse Deus pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Quando nós olhamos um todo a epístola de Paulo aos Romanos, nós vemos o apóstolo Paulo anunciando a mensagem do Evangelho. Nós já temos aprendido nessa epístola que o Evangelho se trata de Cristo. O Evangelho é Cristo. Quando nós falamos do Evangelho, nós pensamos na obra redentora, do Deus Trino, a maneira como Deus graciosamente em Cristo salva pecadores, livrando esse pecador da ira vindoura, livrando esse pecador do inferno. E nós aprendemos que essa mensagem, essa boa nova, é o que está sendo anunciado logo de início nessa epístola. Por isso que o versículo de número 17, o apóstolo Paulo diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Ok. Nós já aprendemos que o Evangelho é Cristo. Trata-se a respeito das boas novas de salvação, visto que a justiça de Deus ela está sendo revelada, ela foi revelada no Evangelho. Por que essa justiça foi uma justiça revelada? Se nós olharmos, por exemplo, Romanos, capítulo de número 3, nós vamos ver que o homem não tem justiça. Todos pecaram, todos estavam extraviados, eram inúteis. Era impossível tanto que gentios ou judeus pudessem apresentar obras justas diante de Deus, porque todos eram pecadores. É impossível que um pecador apresente obras justas, porque as suas obras sempre serão manchadas por causa da sua natureza pecaminosa. O apóstolo Paulo, então, vem falar logo de início nessa epístola, falando a respeito da boa notícia. Qual é a boa notícia? Deus agora está revelando de uma forma clara, de uma forma plena, a boa nova, a boa dádiva. E pecadores serão salvos por meio do Evangelho. Por isso que diz, o justo viverá pela fé. Sua fé em Cristo. A sua fé na obra que Cristo fez. Entretanto, ele inicia essa epístola falando dessa maravilhosa notícia, mas no versículo de número 18, nós temos um tom totalmente diferente. É como se ele começasse os primeiros versículos dessa epístola trazendo aquela notícia que deixaria todo mundo assim, maravilhado. Que notícia maravilhosa, que notícia grandiosa, que notícia é essa? O Evangelho. Entretanto, é impossível a gente compreender o que é o Evangelho, o que é essa boa nova, essa boa notícia, se não estivermos realmente conscientes do quão grande foi os nossos pecados contra o Senhor. Se não entendermos a grandeza da ofensa, nós não vamos entender o que está sendo oferecido graciosamente no Evangelho. É por isso que muitas pessoas tratam o Evangelho como algo muito barato. Porque as pessoas só pregam o seguinte, um Deus que é amoroso, um Deus que passa o pano nas sujeiras do pecador, um Deus que vai te amar incondicionalmente, independente da maneira como você vive, ou independente das coisas que você faça. Mas observe que todas as vezes que nós olhamos a Escritura, o Evangelho sendo anunciado, é anunciado também a respeito do estado pecaminoso do homem, em relação à natureza pecaminosa. Se por um lado o apóstolo Paulo alegremente vem falar sobre a boa notícia, o Evangelho, ele vai deixar bem claro uma outra revelação de Deus. Olha só que interessante. O versículo 17 diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. E essa palavra revela aqui, ela tem um sentido de demonstrar, de uma maneira muito clara, como nós podemos entender essa boa nova, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Olha, Deus está manifestando isso, demonstrando de uma forma muito clara
Mas aonde? No Evangelho. A justiça de Deus está sendo revelada, demonstrada no Evangelho. Haja vista que o homem não tem justiça própria, a qual pudesse fazer Deus se tornar propício a ele. Então, o apóstolo Paulo, no versículo número 18, ele vai falar de uma outra revelação de Deus. Versículo 17, nós temos Deus revelando a sua justiça no Evangelho. Nós sabemos que o Evangelho é a boa notícia, né? Excelente, maravilhosa notícia. Deus vai salvar em Cristo pecadores, de uma maneira muito graciosa. Mas no versículo 18, o apóstolo Paulo muda o tom do diálogo aqui, e ele vai falar sobre uma outra revelação de Deus. Outra coisa que Deus também está demonstrando, e é a sua ira. Versículo 18 diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Observe que nessa epístola, já começa no capítulo 1, e nós vamos encontrar constantemente o termo sendo utilizado: justiça, justiça, justiça. A linguagem que Paulo utiliza nessa epístola é uma linguagem muito forense, muito conhecida nos tribunais. Fala sobre justiça, sobre aqueles que são culpados, né? Vai falar no sentido que era muito utilizado para ele sobre questões como propiciação, sobre redenção, sobre dívida. O apóstolo Paulo vai fazer muito uso dessas linguagens. E ele está dizendo aqui, olha, a ira de Deus se revela do céu. Essa palavra, se revelar, na língua original, ela significa assim: a ira de Deus está sendo revelada. É algo contínuo, é algo que está acontecendo constantemente. Agora, pense bem, é muito comum nós falarmos e ouvirmos mensagens falando a respeito da ira de Deus. É muito mais fácil e é mais confortável ouvir das pessoas nós falarmos a respeito do amor de Deus. É por isso que as pessoas não conseguem, né, entender um pouco do que é essa graça, o quanto Deus é amoroso, misericordioso para conosco. Porque nós não paramos para entender ou ponderar acerca dessa outra face de Deus. Um Deus que está irado. E ele está manifestando, ele está revelando constantemente a sua ira. É uma ira que está sendo revelada do céu. E essa palavra, como nós já vimos aqui, nesse sentido, ela tem a ideia de que está demonstrando. Uma ira está sendo revelada, está se dando a conhecer, está sendo demonstrada do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens. A palavra impiedade, nós já aprendemos que é a mesma raiz quando nós falamos do ímpio, quando nós falamos de piedade, né? A questão do pio. O piedoso, uma linguagem bíblica, é aquele que tem um prazer na lei do Senhor, ele se deleita nas coisas de Deus, a preocupação dele é dar uma resposta coerente a Deus, aos mandamentos, uma resposta de obediência, conforme a gente vê lá no Salmo capítulo 1. E o ímpio, aquele que pratica a impiedade, é o contrário daquele que é piedoso. Ele não está preocupado em dar uma resposta a Deus, uma resposta de obediente, uma resposta em obediência a Deus. Ele vive uma vida em rebeldia contra Deus. E o texto diz, falando sobre impiedade e perversão. A perversão aqui, ela já tem um sentido de uma característica mais moral. Quando a gente lê rapidamente o capítulo 1, parece que o apóstolo Paulo está falando apenas de uma categoria de pessoas, né? E muitos vão utilizar esse texto aqui pensando que Deus está irado, né? Está manifestando a sua ira. E eles vão usar ali, conforme nós vamos aprender isso no próximo estudo, a respeito daqueles que mudaram seu costume natural, estão se inflamando, homem com homem, mulher com mulher. Eles pensam que é somente esse tipo de pecador que Deus está irado. Mas no contexto dessa epístola, isso fica claro aqui, a partir do versículo de número 28 em diante,
Essa ira está sendo revelada contra tudo aquilo que é imoral, tudo aquilo que é perverso, contra tudo aquilo que é ímpio. Quando nós falamos sobre isso, sobre questão de impiedade e a imoralidade, a perversão do homem, nós nos lembramos da origem, no sentido da origem desse pecado, a natureza do homem, que em si mesma é corrompida. Então, o apóstolo Paulo está falando aqui apenas de uma categoria de homens ao qual Deus está irado. Ele vai deixar bem claro nessa epístola que todos pecaram. Olha só que coisa interessante. Ele apresenta a boa notícia, mas ele deixa bem claro. Aqueles que não foram beneficiados, né, não estiverem na cobertura dessa boa notícia do Evangelho, eles vão encarar a ira de Deus. E quando nós falamos de ira de Deus, nós não temos nem a noção do que é isso. Nem a palavra, se nós formos pegar aqui a palavra original, né, dessa palavra ira, é como fosse um sentido apaixonante. Mas que sentido apaixonante é esse que Deus tem? É um sentido de zelo que Deus tem pela sua própria santidade. É por isso que a gente não pode ignorar o tamanho da ofensa que foi feita a Deus. Porque a gente não pensa assim, muitas vezes, nossa, Deus pegou pesado com Adão, né? É como se Adão tivesse feito pouca coisa. Mesmo esse Deus criador, esse Deus que era o provedor lá no Éden, o Deus que havia feito um pacto, uma aliança com Deus, deixou bem claro isso para ele: olha, o dia que comer, certamente morrerás. O que Adão vai fazer? Isso não é uma ofensa pequena, é uma ofensa grandiosa. E se a gente não entendeu a grandeza da ofensa, irmãos, a mensagem do Evangelho, para muitos, vai se tornar uma mensagem muito pueril. Presta atenção. Será que as pessoas estão tão ansiosas assim para ouvir a mensagem do Evangelho? Porque as pessoas não estão dando a mínima, sabe por quê? Porque não está ficando evidente nessa mensagem que elas são transgressoras. Não está ficando evidente nessa mensagem que, se não for a graça, se elas não estivessem debaixo da cobertura do sangue de Cristo, do sacrifício de Cristo, elas vão para o inferno. Aliás, isso são coisas que são desconhecidas hoje nas pregações. Falar sobre isso não é atrativo, não é interessante para ninguém. É por isso que as pessoas não param para pensar no tamanho da ofensa. O apóstolo Paulo está deixando bem claro. É claro que ele vai falar muita coisa sobre justiça de Deus, a questão da justificação, a obra maravilhosa do Espírito Santo no crente, nos filhos de Deus. Ele vai falar sobre isso, mas ele está deixando bem claro a respeito da ofensa que foi cometida a Deus. Versículo 18 ainda nos diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Essa palavra deter aqui, detém, ela significa suprimir, ou impedir, obscurecer, reprimir. É no sentido de que Deus manifesta a sua verdade, né? O Evangelho, Deus se revela ao homem, mas o homem, por sua natureza pecaminosa, o que ele faz? Ele suprime. Ele tenta sufocar essas coisas. Ele obscurece, ele rejeita. E ele faz uma troca. Ele detém, ou ele rejeita essa verdade pela injustiça. Ele troca aquilo que Deus está oferecendo, que é o Evangelho, a justiça de Deus, ele troca isso por coisas que são injustas. Pela sua justiça própria. Pelo aquilo que é perverso. Pelo aquilo que é imoral. Olha só o quanto é profundo essas coisas. E a razão está aqui também no versículo de número 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus,
assim o seu eterno poder, como também a sua glória, divindade, como a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Irmãos, por que é possível conhecermos alguma coisa acerca de Deus? Já parou para pensar nisso? Como que é possível? Só é possível conhecer alguma coisa de Deus à medida que esse Deus se permite, ele se revela, ele se demonstra. Só foi possível o homem ter noção, uma noção clara, nós vamos ver isso aqui a respeito de Deus, porque Deus manifestou. Não é algo obscurecido, é algo que Deus manifestou com clareza. É isso que o texto está nos dizendo. Porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, ou seja, de uma maneira muito clara. E por que isso é claro? Porque Deus manifestou. Não está falando sobre possibilidades aqui. O apóstolo Paulo está falando algo que Deus fez, que Deus realizou. Ele vai dizer o seguinte, olha, porque os atributos invisíveis, os atributos a gente pode entender como qualidades, como as perfeições de Deus, né? Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. O apóstolo Paulo chama atenção para o fato que Deus se manifestou. Ele se revelou. Aquilo que o homem poderia entender a respeito do poder de Deus, a divindade, Deus manifestou de uma forma clara desde o princípio do mundo. Vamos pensar em detalhes do que seria isso. O Salmo 19, verso 1, você se lembra que fala que os céus, né, faz o quê? Manifestam, né, a glória, o poder de Deus. Está na sua Bíblia no Salmo 19, 1. Salmo 19, versículo 1. Diz assim, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Pegando esse versículo, para que a gente possa enxergar melhor o que o apóstolo Paulo está dizendo no versículo 19, ele está falando que Deus se manifestou. Aquilo que o homem poderia conhecer diante, a respeito de Deus, foi possível. Porque, de certa forma, Deus manifestou. E essa manifestação aqui é uma manifestação clara, porque os seus atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Era necessário o homem, ao ver a criação, reconhecer que o Senhor poderoso fez isso. Criou todas as coisas. Entender que há algo divino nisso. Era necessário que o homem entendesse que esse Deus que criou é um Deus que é eterno, é um Deus que é imutável, né? Deus está dizendo claramente sobre isso. É um Deus que é onisciente. Porque olhar as coisas que foram criadas, isso não revela o conhecimento de Deus? Irmãos, como que as coisas se alinham perfeitamente, né? As pessoas ficam pensando aí sobre um design inteligente, né? Criou, né? Isso é claro nas coisas que Deus criou. Cada coisa no seu devido lugar. Isso quando eu fico olhando e lendo reportagem a respeito do corpo humano, a complexidade, assim,
Só um Deus muito grande, poderoso e extremamente conhecedor de tudo pode criar um ser com tanta perfeição assim. Deveríamos perceber essas coisas naquilo que Deus criou. Mas observe que o versículo 1 nos fala que o homem, por causa da sua natureza, né, o que ele faz com essas verdades de Deus? Ele sufoca. Ele, de certa forma, ele rejeita. Ele suprime. Ele troca isso por coisas que são mentira. Ele prefere a mentira do que a verdade, por causa da sua própria natureza. Já fazendo uma ponte do que nós vamos meditar ainda nessa epístola, só é possível o homem conhecer Deus no meio do Evangelho se Deus tirar a venda dos olhos do homem. Porque ele, pela sua própria sabedoria, ele não vai chegar a um conhecimento para a respeito disso. Ele vai ouvir, e na sua própria natureza ele vai acreditar. A não ser Deus regenere seu coração, mude seu coração, lhe dê entendimento, né? Iluminação, compreensão, para que ele possa ver de uma forma perfeita. O versículo 20 nos fala de uma revelação de Deus que é geral. Quando nós falamos de uma revelação geral, é uma revelação naquilo que Deus trouxe a existência, naquilo que Deus criou. Se olharmos tudo que Deus criou, deveríamos entender: há um Deus, há um ser poderoso, conhecedor, né, imutável, que é eterno, e trouxe tudo isso à existência. É claro que, olhando as coisas que Deus criou, nós não vamos entender, por exemplo, a respeito da santidade de Deus. Não vamos entender a respeito da nossa pecaminosidade. Olhando a natureza, simplesmente, nós não vamos entender o plano salvífico de Deus, a redenção. Porque são coisas que estão dentro do âmbito da revelação especial de Deus, que é a Escritura, que é o Evangelho. Mas o homem não ficou sem nenhum conhecimento acerca de Deus. Deus, de alguma forma, manifestou isso ao homem por meio das coisas que ele mesmo criou. E o texto nos diz, no versículo 20, desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. A conclusão que Paulo já está chegando aqui: tais homens são, por isso, indesculpáveis. A gente tem uma mania de pensar assim: pastor, mas aquele nativo que está lá numa tribo perdida, que nunca ouviu falar de Jesus, e se ele morrer, ele não pode ir para o inferno, porque ele não teve conhecimento disso? Vamos olharmos a luz da Escritura, a Bíblia diz que todo homem não tem desculpa. Todos são indesculpáveis. Porque as coisas foram criadas desde quando? Deus só. Em Adão, desde o tempo de Adão, Deus já havia criado. Deus já havia trazido as coisas existentes. E, de certa forma, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: olha, por causa disso, todos os homens são indesculpáveis. É esse o argumento que o Paulo vai trabalhar até no capítulo número 3, quando ele começa a demonstrar o seguinte: olha, tanto judeus, como gentio ou grego, seja quem for, todos pecaram. E quando fala todos pecaram, não tem ninguém que vai poder usar de desculpa que seja diante de Deus esse Deus, eu sou inocente. Porque até mesmo, de uma forma muito equivocada, muitos crentes pensam assim: olha, eu merecia a salvação. Nós estamos dentro dessa categoria do indesculpável também, se não fosse a graça e a misericórdia. Se não fosse a escolha de Deus por nós, em Cristo, estamos nessa mesma categoria. Esses homens indesculpáveis. Então, o homem não terá desculpa quando ele for chegar diante do grande tribunal de Cristo.
todos já chegarão ali indesculpáveis. Será impossível tentar argumentar, trazer suas razões para o grande juiz. O homem já chega ali na categoria de culpado, a não ser que haja uma justiça de Deus sobre ele por meio de Deus. Sem essa justiça, Paulo vai falar sobre isso, essa justiça que é imputada ao homem, todo homem chegará diante de Deus culpado. Por mais bonzinho que seja, culpado. Estão entendendo o que é o Evangelho? Quando a gente prega o Evangelho para alguém, a gente não pode pregar só o amor de Deus. Porque a gente está formando pessoas que vão ter um relacionamento incoerente com o Senhor. Porque não entenderam a questão do quanto Deus foi gracioso. Porque não entenderam a questão do quanto as ações, quanto os pecados, eles são graves diante de Deus. A mensagem do Evangelho não pode ser uma mensagem manca. Há uma pregação de amor, claro, da graça, é claro, da misericórdia, é claro. Mas, irmãos, pense só. Graça e misericórdia, amor de Deus, não se torna melhor compreendido quando a gente entende o que Deus fez em Cristo por nós. É claro. A gente sempre chega diante do Senhor assim como pecadores indignos. Aí a gente enxerga quando Deus é gracioso. É exatamente isso que o apóstolo Paulo faz quando ele começa a falar sobre Romanos capítulo 11, né, sobre as grandezas de Deus, quando é insondável, como que Deus faz tudo isso. Quando ele começa a dizer o seguinte, olha, quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quando o apóstolo Paulo diz, qual a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, ele está pensando sobre tudo isso. Não é somente a respeito da salvação. Ele está falando sobre salvação, mas ele está pensando sobre a ofensa do homem. O quanto Deus foi gracioso, misericordioso em Cristo Jesus. Aquilo que era impossível, o homem, Deus fazendo por meio do seu Filho. Irmãos, quando a gente compreende realmente essas coisas, a vida cristã tem uma cor diferente, tem um sentido diferente. A nossa resposta a Deus não pode ser uma resposta menor do que Paulo deu no capítulo número 11, e ficarmos maravilhados com Deus. É por isso que muitos crentes vivem um evangelho medíocre, ridículo, porque não entendem essas coisas. Aí acham que tudo que eles fazem para Deus acabou demais da conta, porque não entenderam quanto Deus foi gracioso, quanto Deus foi misericordioso. Então, temos aqui os nossos olhos, versículo de número 21. Versículo 21 diz assim, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. O que Paulo está dizendo? Deus se manifestou ao homem? Sim. Deus revelou ao homem por meio das coisas criadas, esse homem é indesculpável. O homem não ficou sem ter um entendimento a respeito de Deus, porque Deus se manifestou ao homem. E o texto diz claramente, porquanto, tendo esse conhecimento, apesar dessa revelação de Deus tão maravilhosa nas coisas que Deus havia criado, esse homem não glorificou Deus como Deus. Não para entender por que Deus se manifesta como Deus irado, Deus muito zeloso em relação a Ele mesmo, a sua santidade. Porque mesmo Deus tendo
se manifestado, se revelado ao homem, esse homem, ele rejeita isso. Ele não dá a devida glória a Deus. Tendo o conhecimento, né, não o glorificaram como Deus. E aí, a gente pode fazer diversas aplicações disso. Eu falo que quando alguém que se diz ter entendimento sobre quem é Deus, não dá uma resposta coerente a Deus, ele está um passo a experimentar mais a ira de Deus do que o amor de Deus. É como se você tivesse ciência de quem Deus é, e mesmo sabendo disso, você o ignora. Você não dá a devida honra, você não dá a devida glória a esse Deus. Consequentemente, esse homem também não é grato. Não rende graça a esse Deus. Não vai entender por que Deus se demonstra um Deus irado aqui. É porque esse homem, na sua natureza, esse homem pecaminoso, ele faz por causa de Deus, mesmo sabendo que Deus criou. É como alguém tivesse no seu entendimento assim, olha, eu sei que tem Deus. Eu creio em Deus, não. Deus criou, fez tudo isso. Mas na prática, essa pessoa vive como se Deus não existisse. Isso é muito sério. É não dar a devida glória a Deus e nem ser grato, conforme deveríamos ser a esse Deus. É isso que a razão da ira de Deus aqui. Por quando, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Quando o homem rejeita Deus, quando o homem não dá a devida glória a Deus, não é grato como deveria ser a esse Deus criador, esse homem é tido aqui como um homem insensato, um louco, é um homem tolo. Versículo de número 22 é o seguinte: inculcando-se por sábio, ou seja, dando-a de sábio, eles tornaram loucos. E a palavra aqui, nos conhecimento que Paulo diz aqui, não é no sentido de um conhecimento relacional, né? Ele fala muito também nesse sentido de conhecer, mas de se relacionar com Deus. Não é isso. É os homens do seu intelecto entendendo assim, há um Deus, mas eu o ignoro. Há um Deus, mas o que eu devo a ele? Estão entendendo? Então, o texto está dizendo, olha, por mais sábio que esse homem se julgue, ele é um tolo, ele é um louco. Porque ser intelectual, irmãos, pode te levar para caminhos opostos. Você tem homens, por exemplo, na história, extremamente intelectuais, como São Tomás de Aquino, Agostinho, e muitos outros, homens que compreenderam essa questão da graça, da misericórdia, né, do amor de Deus, o quanto eles deveriam dar uma resposta coerente a Deus. Mas você tem muitos outros homens sábios na história, extremamente conhecidos aí por todos como a nata da intelectualidade, mas que negam Deus. Alguns até dizem, olha, se esse Deus existe, que diferença faz? São vários. Poderíamos citar Nietzsche, Jean-Paul Sartre, Augusto de Bill, e muitos outros, reconhecidos pela classe filosófica, os homens do conhecimento. Mas o que eles fizeram com esse conhecimento? Eles tentam suprimir a verdade, negar a existência de Deus. O texto diz, olha, se inculcando, tentando ser sábios, esses homens se tornaram loucos. O que é a loucura? O que você parar para pensar, se há um Deus poderoso que criou tudo isso, se eu vivo como se Deus não existisse, ou se eu me esforço,
né, na minha intelectualidade para negar esse Deus. A apóstolo Paulo dizer que esse homem é louco, ele está caminhando para se encontrar com Deus irado. Eu gosto muito do teólogo João Calvino, quando ele diz assim, um lugar visível. Ele vai falar que Deus está em todos os lugares. Né? O Calvino vai dizer isso, mas ele vai dizer um lugar, e alguém vai perguntar assim, mas se Deus está em todos os lugares, Deus estará no inferno também? Ele vai dizer o seguinte, Deus não, mas a ira dele sim. Então, o inferno é um lugar onde é presente a manifestação da ira de Deus. E esses homens aqui que se inculcam como sábios, que detêm, que rejeitam essa verdade de Deus, são loucos. Eles estão caminhando para se encontrar com Deus irado. E nós vamos ver aqui, no finalzinho do capítulo 1, o apóstolo Paulo vai falar muito sobre a questão de sentença. Capítulo 2 também ele traz, né, versículo 16 do capítulo 2, ele vai falar sobre o dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho, ou seja, com essa notícia que eu estou pregando. O que será desse homem tratado aqui como louco, insensato, que detém a verdade de Deus, né, suprime a verdade pela injustiça? Olha só o versículo de número 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Olha só, esse homem que suprime, sufoca essa verdade que Deus revelou acerca de si, esse Deus grandioso, isso diz claramente que eles mudam a glória de Deus no sentido de que, em vez de adorar o Deus Criador, eles adoram a criatura. E quando eles não adoram a criatura, no sentido, criatura aqui, entenda como as coisas que Deus criou. O homem deveria entender o seguinte, olha, há um Deus que criou tudo isso. Esse homem, por causa da sua natureza, né, que ele detém, ele sufoca a verdade dele, ele diz o seguinte, eu preciso adorar, não é quem criou o sol, eu vou adorar o sol, eu vou adorar a lua, eu vou adorar as estrelas. E não vai por aí. Quando ele não encontra algo que possa adorar, ele fabrica com as suas próprias mãos. E ele chama aquilo de Deus. E ele se curva, ele se prostra. Porque esse homem que está caminhando para se encontrar com esse Deus irado, é o Deus que cria os seus próprios deuses. Ele cria os seus ídolos pessoais. E o homem sempre cria o ídolo que ele possa manipular. Um ídolo faz tudo o que ele quer, da maneira que ele quer. É mais fácil, né? Que servir um Deus ao qual você precisa se prostrar diante dele e viver conforme ele quer. Ser obediente a esse Deus. É mais fácil criarmos um Deus que nós podemos manipular. E hoje nós temos visto por aí um evangelho híbrido, que não é evangelho coisa alguma. Porque um evangelho onde o Deus que é pregado é manipulado, não, isso não é evangelho nunca. E é isso que a gente tem visto. Um Deus que precisa se amoldar ao homem, quando deveria ser o contrário. Uma vez eu contei aqui, apenas a título de ilustração, eu já tive uma fase na minha vida que eu gostava de assistir novelas. Tenho vergonha disso, mas já tive essa fase. Eu achava meio intrigante que algumas novelas tinham as pessoas que tinham seus santinhos. E que quando os santinhos pisavam na bola com eles colocavam os santinhos, né, o Deus dele, de castigo. Preso dentro do armário, virado de costas. Oi? Tendo um copo de água. É o Deus que é manipulado pelo homem. E a gente tem visto esse evangelho aí, ó, híbrido. Não tem nada a ver com o evangelho de Jesus Cristo. Onde as pessoas
criam o seu próprio Deus, dão a isso o nome de cristianismo, de evangelho, mas para eles é um Deus que é manipulado. É a ideia que as pessoas têm como se Deus fosse o Deus do Papai Noel, né? Que existe para fazer e satisfazer as minhas vontades, dar os melhores presentes para mim, e eu só vou lembrar de você lá no finalzinho. É isso que a gente tem visto por aí. E isso não é evangelho. Voltando para o texto, ele diz assim claramente: e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de um homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Olha só, você tem um Deus que é incorruptível, mas esse homem que rejeita a verdade, ele vai querer o quê? Um homem que é corruptível. Aquilo que é corruptível. Em vez de adorar o Criador, eles querem adorar as coisas que foram criadas. Aí você pode perguntar: há razão para Deus se manifestar aqui como Deus irado? A gente não entender isso, a gente não consegue compreender a mensagem do Evangelho. Porque as pessoas estão pregando o Evangelho assim: olha, Deus te ama, Jesus morreu por você, mas as pessoas nem sabem por que Jesus morreu por elas. Faça uma enquete, faça uma pesquisa. Você vai ver as coisas mais loucas e absurdas. E às vezes sendo pregado em cima de tudo. Não, a gente não pode se vergonhar desse evangelho, não. É isso que Paulo está dizendo. Esse evangelho não é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. E essa mensagem do evangelho não é uma mensagem de manta, não. Quebradiça, não. Ela tem um enredo. Ela fala do amor, da graça, da misericórdia de Deus, mas fala do Deus justo. Ela fala a respeito de um homem pecador, injusto. Vai falar a mensagem acerca de um Deus que está irado. E não é irado, irmãos. A gente fica tentando até amaciar a coisa, né? Não é irado contra pecados. Deus está irado contra o pecado. Não são pecados que serão lançados no inferno. São pecadores. São almas. Pessoas injustas. Que detêm a verdade de Deus pela injustiça. Isso não é uma loucura. Não é uma tolice. Não é uma insensatez. Trocar o Criador pela criatura. É isso que o apóstolo Paulo está deixando bem consciente. No próximo estudo, nós vamos ponderar a partir do versículo 24, e vai começar assim com essa expressão: por isso. Ou seja, em razão disso, por causa disso, nós vamos ver agora parte da sentença de Deus que também já está sendo revelada. Estamos lidando com coisas aqui que já aconteceram, que estão acontecendo e vão acontecer. Tanto na questão de bênçãos espirituais, né, de salvação, quanto a questão de condenação, justiça, sentença de Deus. Então, não perca o próximo estudo, que nós vamos ponderar aí a partir do versículo 24. Por isso, meu coração é fazer a exposição de todo esse epístola. Mas eu quero que vocês caminhem, né, se alimente bastante desse epístola, para que quando a gente chegar lá no capítulo de número 11, vocês sejam tão maravilhados como o apóstolo Paulo, pensando a respeito do Evangelho. E talvez você pode perguntar assim: pastor, por que você está expondo essas coisas? Não sei se essa é a percepção dos irmãos, mas eu tenho percebido um Evangelho, não é um Evangelho no sentido, a vida cristã que as pessoas têm levado, muito frio, muito sem graça, sem paixão, sem alegria, sem ter o peito queimando, inflamando por essas coisas, inflamando por essas verdades. E se a gente não para pensar sobre essa centralidade do Evangelho,
A gente não encontra motivação para mais nada. Para estar na igreja, para falar do evangelho para alguém, para dar uma resposta a Deus em gratidão ou adoração. A gente entra numa vala comum e as coisas se tornam apenas contínuas. Eu tenho pensado a respeito da minha própria vida quando eu leio essas coisas. E muitas vezes penso, Deus, por que o nosso coração para de queimar? Às vezes? Porque a gente está perdendo uma linha a respeito do que é o Evangelho. Algo que eu tenho batido assim, repetidamente na tecla aqui na igreja é o seguinte, irmãos, se o Evangelho não for aquilo que vai nos aquecer, nos motivar, você pode procurar o que você quiser. Você pode até acender uma fogueirinha no seu coração, mas rapidamente ela vai se apagar. Esses homens, como o apóstolo Paulo, tantos outros que a gente vê escrito na Bíblia, eram homens que tinham sede de Deus, um amor gigantesco por Jesus. E era isso que era o motivacional em toda a vida. A vida do discípulo era uma vida permeada em todas as coisas do Evangelho de Cristo. Nós podemos fazer um monte de coisas na igreja que são legais. Um show de bola. Mas se perdemos o foco, não vai ter sentido essa caminhada. Estaremos numa vala comum e seremos apenas mais um que diz professar o Evangelho. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos ajude. Amém? Vamos orar? Que ao orar você possa pensar sobre isso. O que tem aquecido o teu coração. Você que está em casa, no correio, pense sobre isso. O que tem o seu coração aquecido nesses dias. A minha oração é que seja Jesus. Seja Cristo. Pai, nós tocamos as nossas vidas diante do Senhor. Certo que o Senhor nos conhece perfeitamente, sabe como está o nosso coração. Ó Deus, nós precisamos urgentemente voltar ao primeiro amor. Rever as primeiras horas. Nossa oração, ó Deus, é que ao meditar nessa mensagem maravilhosa, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, nós possamos dar graças ao Senhor, louvor, glórias ao Senhor. Ó Deus, porque essa é a razão da nossa existência. Vivemos, ó Deus, a fim de glorificar o Senhor. E nisso nos deleitarmos. Ó Deus, para que o Santo Espírito, meio dessa palavra, possa produzir grande avivamento no nosso coração. Meus irmãos aqui sejam abençoados, meus irmãos que estão nos seus lares. Ó Deus, aonde essa palavra chegar, tua graça, tua misericórdia, ó Deus, transforma, salva, em nome de Jesus. Que em todas as coisas, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja glorificado. A Ele nós damos, ó Pai, toda a honra, toda a glória, para todos. Amém. Irmãos, Deus abençoe, muito feliz a todos vocês. Obrigado, meus irmãos que estão em casa aí assistindo a transmissão. E eu aguardo os irmãos na próxima sexta-feira. Temos reunião pelo aplicativo Zoom. Domingo pela manhã temos uma aula maravilhosa na Escola Bíblica e tal. Então, participe. Vamos aprender mais sobre a graça de Deus. Que graça é essa que Deus dispensa sobre todos. Então, não perca a aula próximo domingo. E às 18 horas estaremos, Deus assim permitir, cultuando o Senhor, culto de louvor e adoração. Que Deus abençoe.